Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para, conforme o prometido, tratarmos ou comentarmos sobre o inquérito 4781, o denominado inquérito das fake news, ou nos dizeres do ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo, hoje tramitando no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do do ministro Alexandre de Moraes, e o qual foi aberto à época de ofício pelo então ministro Dias Toffoli. Ele utilizou-se como fundamento o artigo 43 do Regimento Interno da Corte, que assim preconiza. Vejamos. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Perceba de cara que o regimento interno autoriza o presidente da corte a instauração do inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à jurisdição. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 129, ela dá ao Ministério Público a exclusividade da ação penal pública, ou seja, o Ministério Público é o detentor exclusivo da ação penal em se tratando de ação pública. Já os de ação penal privada, artigo 30 do Código de Processo Penal, vai depender do ofendido, se quiser levar ou não aquela demanda à frente. O que o STF faz aqui é colocar o regimento interno acima da Constituição. João Paulo, mas está previsto, como é que fica essa situação? O regimento interno da Corte entrou em vigor em 1980. Entrou em vigor não, foi elaborado esse regimento interno em 1980. A nossa Constituição ela veio logo depois, em 1988, a sua promulgação. Ou seja, as normas e leis anteriores à Constituição, que foram recepcionadas pela Constituição Federal, receberam status simplesmente de lei ordinária. A lei ordinária ela não está acima da Constituição. A Constituição está acima de todas as leis. Portanto, nós já temos um vício no nascimento, posto que essa competência para instauração do inquérito era simplesmente através do promotor de justiça. Mas os crimes previstos, como de fato são, há situações de injúria, calúnia, difamação. Nessas hipóteses, o ofendido ou o tribunal que está sendo ofendido irá requisitar, está no próprio parágrafo 1º do próprio regimento interno, em seu artigo 43. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Contudo, percebemos que neste inquérito das fake news não está sendo investigado fatos pretéritos ou que se passaram, mas todas as situações que surgiram logo depois estão incluindo ou sendo incluídas neste inquérito, o que fere o próprio sistema acusatório no qual o Brasil adotou. Outro princípio que não está sendo obedecido com este inquérito das fake news é o princípio da especialidade. O que é que este princípio fala? Há um brocardo jurídico que diz assim, lex specialis derogat lex generalis. Lei especial derroga a lei geral. O regimento interno, ele trata a matéria de maneira geral, mas surgiu a própria Constituição Federal tratando de forma especial e afastando a competência do tribunal para a instauração do inquérito. Um outro princípio que não está sendo dada a devida importância é o princípio do juiz natural, posto que o artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, preconiza que ninguém será julgado por um tribunal de exceção. Foi colocado ali justamente para se evitar este tipo de julgamento. E o inciso 53 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal diz que ninguém será julgado ou processado senão pela autoridade competente. E o que foi que ocorreu? O ministro Dias Toffoli, ao fazer a abertura de ofício deste inquérito, que já nasceu de forma anômala,
Ele indica a dedo o ministro Alexandre de Moraes para a condução deste inquérito. Ele sequer sorteou, já fizeram errado e continuou fazendo errado. O sistema acusatório não pode ser desprezado. Ele pressupõe algumas garantias. Dentre algumas delas nós temos a própria garantia da tutela jurisdicional prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, do devido processo legal, previsto no inciso 54. Nós temos ainda a garantia do acesso à justiça no inciso 74. E um dos princípios mais importantes, o princípio da presunção de inocência. Hoje, não se pega para investigar e descobrir o autor e o fato delituoso. Não. Eu escolho o autor do fato delituoso e depois eu vou atrás das provas para o condená-lo. Quero aqui deixar claro que sou totalmente contra qualquer tipo de ofensa física, psicológica, à honra das autoridades. Até mesmo porque a Bíblia diz que nós devemos honrar as nossas autoridades, posto que elas foram constituídas por Deus. Preste atenção num detalhe. Sou contra isto, mas sou contra também todas as vezes que a Constituição é deixada de lado para se satisfazer o ego, para dar ali o gostinho de vingança para as autoridades que não fazem jus à beca que veste, não fazem jus à cadeira, ao assento que elas estão. As autoridades têm que ser isentas, elas têm que ser imparciais, principalmente as que têm a caneta para julgar, porque se julgam fora da Constituição, a quem iremos recorrer? Não há nenhum outro tribunal superior aqui, mas nós temos organismos internacionais que podem analisar e ver se está sendo alguma coisa ali desobedecida, inclusive dos tratados internacionais dos quais o nosso país é signatário. E o nosso país é signatário de tratados e convenções que asseguram a todo preso, por exemplo, saber por que está sendo preso e processado e ser-lhe dado todas as garantias legais. E não é simplesmente fazer o H, fingir que ele está tendo as garantias constitucionais asseguradas. Não. É ser efetiva. De forma tão efetiva que se a defesa técnica de um réu estiver muito aquém do que é necessário para que um juiz possa analisar e dizer se ele será condenado ou absolvido, essa defesa técnica será considerada nula e ser-lhe-á nomeado um novo defensor para patrocinar-lhe a sua causa ou efetivar a sua defesa. Estes são os comentários que eu resolvi fazer de forma até, digamos assim, superficial e de uma forma que todos possam entender. E aqui fica a minha crítica ao Supremo, e eu não vejo a hora deste inquérito ser encerrado e essas ilegalidades cessarem, os ânimos arrefecerem e o Brasil voltar à normalidade ética, à normalidade institucional. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país. Quero aqui encerrar este vídeo com um versículo bíblico que está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quero dizer que para mim é uma honra exercer a profissão do próprio Filho de Deus. Abraço a todos.